Vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus e trazendo algumas reflexões bíblicas para nós meditar. A quem estamos servindo? E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto divulgar a Palavra de Deus. Quando nós nos unimos, eu realizando os vídeos, você divulgando, dando o seu like, ativando o sininho, então nós levamos ao outro este evangelho. E eu espero sempre de você que tem me ajudado, sou agradecido a cada um que tem procurado a levar a outros esses conhecimentos. E hoje eu quero estudar um pouco sobre a escolha dos apóstolos. Nós sabemos que Cristo teve na face da terra, andou um período aqui, e ele convocou alguns dos seus discípulos para dar continuidade ao seu ministério, porque ele queria que desse frequência à sua palavra. E eu quero ler um texto no livro de Mateus, ou seja, o livro de Lucas, capítulo 6, e verso 12 e 13, para nós iniciar nossa reflexão. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então, agora, ele passando a noite em oração, e depois de todo esse tempo em oração, ao amanhecer o dia, ele voltando da oração, ele chamou para si os seus discípulos, e diz que escolheu 12 deles, e chamou eles de apóstolos. Apóstolo que era alguém preparado para ser enviado. Então, Jesus reuniu eles e andou aquele período junto a eles, e dando a eles instruções, e diz que revestiu eles de conhecimento, deu poder sobre eles para ministrar a palavra de Deus, expulsar espíritos imundos, curar enfermos. Então, Jesus não só chamou eles, mas instruiu a eles, dando a eles capacidade para ele poder desenvolver o ministério. E é o que precisamos muitas vezes buscar no Senhor, esses conhecimentos. Quando nós vamos para o livro aos Efésios, nós vimos o resultado da escolha dos apóstolos. Efésios capítulo 2 e verso 19 e 20, nós lemos o seguinte: Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra da esquina. Agora, nós estamos vendo que a escolha que ele fez, os discípulos deram sequência e disseram o quê? Disse que agora nós não somos mais forasteiro, e não sendo mais forasteiro, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Por quê? Porque a sequência era aqueles que o próprio Senhor teria escolhido para dar continuidade na sua palavra. E ele disse o seguinte: agora estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas,
de que Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nenhum outro fundamento poderia existir fora daqueles que foi trazido pelos apóstolos. Quando nós estudamos as Escrituras, até muitas vezes nós vimos que é trazido para um outro conceito aquilo que os apóstolos fizeram, inspirado e instruído pelo Senhor. Disse até mesmo sobre o batismo. Muitos não aceitam o batismo que fizeram os apóstolos. Então, dentro deste conceito, é mudado e rejeitado o que os apóstolos fizeram, e os que foram escolhidos pelo Senhor não é considerado mais o que eles fizeram e realizaram. Mas Paulo está dizendo que para ser cidadão dos santos, ele tem que estar estruturado, ele tem que estar nos alicerces fundado pelos apóstolos. Até é dito que, ou levado a crer a existência de os pais da igreja, como se Cristo não foi o próprio autor da sua igreja, o fundador da sua igreja. E aqueles a quem ele escolheu para dar sequência é descartado, não fazem parte mais da igreja em que Cristo fundou. Por quê? Trouxeram novos pais para a igreja. Isso é estudado dentro da teologia, que muitos ensinam dizendo que são grandes teólogos. Mas o texto bíblico aqui diz que para ser da família de Deus, família dos santos, tem que estar fundamentado, alicerçado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Fora disto, vamos ver que é perca de pertencer à família dos santos, à família de Deus. Quando nós vamos para o livro de Gálatas, capítulo 1 e verso 8 e 9, nós podemos ler o seguinte dizendo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além da que já recebeste, seja anátema. Vejam só o que o apóstolo apresentou, dizendo: nenhum anjo pode descer do céu e mudar o evangelho que eles anunciaram. Então, este evangelho era desqualificado, não tinha valor, era anátema. E aqui nós estamos vendo que o evangelho que os apóstolos pregaram é o que muitos têm rejeitado, principalmente na hora de apresentar a Cristo como a principal pedra da esquina, que está acima de todo o governo. Deixe de apresentar Ele como o Todo-Poderoso. É o que a Bíblia tem nos mostrado. Evangelho fora daquele que pregaram os apóstolos não provém das Escrituras. Mas nós queremos continuar trabalhando neste sentido, buscando entender a vontade e a escolha que foi feita pelo próprio Senhor. Diz que ele, em oração, uma noite toda em oração, ele chamou para si, elegeu 12 discípulos daqueles que lhe acompanhavam,
E o que? Diz que ele chamou estes de apóstolos. Foi-os enviado pelo Senhor. Então, desqualificar a escolha do Senhor é trazer para dentro dos textos bíblicos um evangelho falso. E o próprio Senhor, ele quando fez uma parábola da construção de uma casa, diz que uma sobre a rocha, outra sobre a areia. E diz que a da rocha ele resistiu à tempestade, mas a da areia foi grande a sua ruína. Então, todo edifício, toda construção, todo ensino, fora dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, ele pode trazer grande ruína. Vamos saber o que os apóstolos ensinaram. Se a escolha do Senhor não foi perfeita, a escolha dos homens seria melhor que a escolha do Senhor? E ainda, o Senhor deu a eles os dons para eles exercer o seu ministério. E os dons veio do Senhor para eles. Isto é que nós precisamos tomar ciência, tomar conhecimento, procurar saber qual é a estrutura da minha fé, aonde ela está firmada, se está em Cristo e no que fez os apóstolos do Senhor, ou se o que eu ensino está fora dos textos bíblicos, mostrando o que os apóstolos não mostraram. É isto que nós estamos estudando e esperando que possamos nos inteirar cada dia mais do que foi feito pelos apóstolos. Portanto, que Deus nos ajude a entender e saber o que fizeram os apóstolos que foi escolhido pelo Senhor. Quando eles batizaram para o perdão dos pecados. E como eles realizaram este batismo? Precisamos nós saber se o nosso fundamento está em Cristo Jesus, conforme disseram os apóstolos, fizeram eles. E Paulo descreveu que, se isto não for feito conforme eles fizeram, nós estaremos no anátema. Teremos um evangelho falsificado, porque o evangelho trazido pelos apóstolos do Senhor é um evangelho genuíno. E precisamos cada dia mais entender a vontade do Senhor. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.